Jesus disse: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu sou André, missionário dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, e você está no canal Jesus é o Senhor. Se vivemos e morremos em Cristo, com Ele ressuscitaremos. Hoje, meu irmão e minha irmã, começa um novo quadro aqui no canal Jesus é o Senhor. Jesus disse, e essas são as palavras dele: céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A grande verdade é que nós sabemos o que as pessoas dizem. Ah, o meu vizinho disse tal coisa, o meu amigo, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Ah, aquele político falou tal coisa. Nossa, que horrível. Este falou isto, aquele falou aquilo. Mas quando a gente pergunta, e Jesus, o que disse? Aí fica aquela coisa estranha. Já reparou? Parece aqueles carros de produto de limpeza que fica passando na frente de casa. Não sei se é assim na frente da sua casa, na minha é. Começa o carro que sai no alto-falante o ruído do motor. Fica, Ajax, desinfetante, limpa alumínio. E parece aquele de não sei. Nós sabemos muito do que os outros falam. E as pessoas até sabem o que nós falamos. E principalmente as coisas erradas. Se a gente dá uma certo, é poucas pessoas que sabem o que estamos falando. Mas quando a gente fala alguma coisa errada, é a primeira coisa que a gente absorve. É a primeira coisa que a gente dá atenção. E aí que está o grande problema. Porque o que Jesus disse é uma coisa que precisamos cada dia mais meditarmos. Esse versículo está em Mateus capítulo 24, versículo 35, aonde ele está dizendo sobre a parousia, a volta dele. A primeira vinda, nós sabemos que Jesus, ele veio para ensinar a toda a humanidade, começando com os judeus, a viver o amor. As pessoas achavam que sabiam o que significavam os 10 mandamentos, mas não. Era a lei do amor. Se a pessoa quer ser feliz, viva os 10 mandamentos. Então Jesus veio para nos ensinar a viver este amor. E ali, ele falava, em Mateus capítulo 24, ele falava da parousia, da volta dele, dos sinais dos tempos, que a natureza iria se manifestar se o homem não declarar com sua vida que Jesus é o Senhor, então a própria natureza irá declarar. As pedras irão falar. Por isso que a gente vê a cada tempo que passa, os abalos sísmicos, os terremotos vão aumentando a frequência. Já reparou? Não é coincidência. É porque as pessoas deixaram de, na sua vida, declarar que Jesus é o Senhor. Assim também outros fenômenos, furacões, maremotos, erupção vulcânica. Temos outros desastres naturais. É a natureza começando a gemer. Ela geme e chora, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E não é só dizer Jesus é o Senhor, mas é com sua vida, o seu testemunho. E para isso, nós precisamos parar de escutar os outros e saber o que Jesus diz. Senão a gente só vai se decepcionar. Não é assim? Chega a pessoa, um político, e fala: eu vou acabar com a fome, né? Eu vou acabar com a fome, companheiro. E essa pessoa não vai acabar com a fome. O único que é capaz de acabar com a fome é Jesus. Ele não é capaz. E podemos ir para um outro lado. Assim não dá. Eu vou acabar com a fome. Mesmo que o outro falasse que ia acabar com a fome, ele não é capaz. Nós confiamos nas palavras dos outros, mas deixamos de confiar na palavra que se cumpre. Jesus, ele cumpre suas promessas. Então, nesse quadro, a partir de hoje,
nós teremos esses vídeos ouvindo o que Jesus disse. E hoje, esse é o primeiro tema, é só uma introdução. Que o céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, a promessa para a sua vida, se você quer ser uma pessoa feliz, se você quer verdadeiramente compreender que você tem um propósito de vida e não tentar viver o propósito de vida de pessoas que prometem para você e não vão cumprir. Não se decepcione. É muito triste quando eu vejo pessoas no meio da rua falando sobre uma pessoa política, sobre um artista, sobre um influenciador e colocando o seu coração, esta pessoa é a certa, essa pessoa sabe das coisas. Não. O único que sabe e o único que faz cumprir sua palavra é nosso Senhor. É nosso Senhor. Então, ouçamos como verdadeiros discípulos o que o nosso Senhor nos diz. E hoje Ele nos diz isto. Vai passar tudo, mas a minha palavra não passará. Então fique com a palavra dele, porque se o sol apagar, se a lua desaparecer, se os astros caírem, se toda a terra for destruída, a palavra de Deus continua valendo. Ou seja, a morte não é o fim, mas é o começo da vida eterna, para aqueles que confiam, para aqueles que vivem o amor, a misericórdia de Cristo. Então vivamos esta palavra, meu irmão e minha irmã. Não confiemos na palavra daqueles que não podem cumprir. Confiemos naquilo que Jesus disse. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Elas são eternas, elas vão se cumprir e ninguém que se apoiar nessa palavra será desamparado e decepcionado. Mas se você amparar nas palavras de qualquer pessoa política, qualquer pessoa na área da cultura, artista, seja influenciador, seja uma pessoa que é estudada, cientista, não importa. São pessoas que vão passar. Quando eu morrer, quando você morrer, as pessoas vão esquecer. Quando essa pessoa morrer, elas vão esquecer. O tempo vai. Mas as palavras de Jesus, elas são eternas. Elas se cumprem. Então agarrem nessas palavras. E por isso hoje a gente começa esse quadro. Rezemos para que a Virgem Maria nos ajude. Rezemos para que o nosso anjo da guarda nos ajude a acolher a palavra de Jesus que se cumpre na minha vida, que se faz vida. É aonde eu vou ser verdadeiramente feliz. Amém? Que Deus o abençoe. Eu peço a você que gostou do conteúdo, compartilhe. Convida outras pessoas a declarar junto com você que Jesus é o Senhor, porque só a palavra dele se cumpre nas nossas vidas. Se vivemos e morremos em Cristo, com ele ressuscitaremos. Viva Cristo Rei! Salve Maria Imaculada!